Muito bem-vindos ao encontro do AME de hoje. Nós estamos aqui nos nossos encontros de quartas, todas as 19, com as mulheres. E para o mês de junho, onde vamos trabalhar a fluidez da água, o assunto de hoje é a sensualidade e a sexualidade de forma conscientes dentro do feminino sagrado. Apesar de serem energias de fogo, nós vamos trabalhar isso no campo das águas para que isso entre como limpeza, como cura, como fluidez, com o campo emocional desse feminino sagrado, que é o que representam as águas. É importante vocês entenderem a diferença entre o que é uma sexualidade feminina atual do que é uma sexualidade sagrada. A sexualidade que nós, mulheres, aprendemos na nossa geração e de muitos anos é uma sexualidade ligada ao desempenho, né? Aprendemos que temos que ser mulheres sexuais dentro do que é permitido nas crenças de cada uma. Estamos sempre muito ligadas à nossa aparência física, o nosso desempenho no ato sexual, a nossa aprovação do parceiro, ou quando a escolha não é o parceiro, a parceira, e a obrigação e, ao mesmo tempo, uma busca pelo prazer corporal, e principalmente a firmeza de ter prazer rápido, eficiente em cada ato sexual. Então, a sexualidade que nós conhecemos, ela busca o prazer como resposta. Nós não estamos dizendo se isso é certo ou errado, mas é diferente do contexto de uma sexualidade dentro do sagrado feminino, onde não temos simplesmente o ato sexual. Essa sexualidade do sagrado feminino, ela convida a mulher a viver a sua sexualidade como um caminho. A sexualidade é um caminho de presença, é um caminho de autoconhecimento que vocês vão entender o porquê, é um caminho de cura de amor próprio e autoestima, é um trabalho de conexão com o corpo, e vocês entenderam no último encontro a força do útero e principalmente de todo o corpo da mulher, é um trabalho de reconexão com as emoções, com a alma e com a nossa força criadora. Essa aula complementa muito a nossa última. Quem não assistiu depois, quando sair o vídeo, assista. Essa sexualidade, ela compreende o prazer como um portal para a consciência. E vocês vão entender o porquê. Esse portal, ele nos leva a várias curas no nosso feminino, incluindo a cura da nossa sensibilidade, que é a permissão de sentir, e a reconexão com quem somos, com a nossa alma, com a nossa essência e com a nossa força espiritual. Então, essa sexualidade é a forma que nós temos de validar como sentimos, de deixar fluir o receber, o criar, o manifestar e o se relacionar com a gente mesmo, honrando o nosso corpo. Então, eu vou recordar brevemente aqui, sem mostrar em slides, o que nós vimos no último encontro? Que o útero é uma força criadora, geradora, manifestadora. E reparem bem quando a gente fala da natureza da mulher. Mesmo a mulher que não gera filhos, ou porque não quer, ou porque teve algum problema, ou porque não tem um útero, ou por N questões, esse útero, ele é uma força geradora, é uma força representativa da vida, e a vida é o primeiro princípio do sagrado feminino. A vida, ela é expressada no feminino. Nós somos a resposta disso. Quando nós temos o encontro do espermatozoide com o óvulo, que nós vamos formar o zigoto, apesar de hoje a modernidade ter a fertilização in vitro, quando esse zigoto ou a primeira parte embrionária é formada fora do corpo, ele não forma vida sem entrar no útero. E o nosso útero, ele é representativo de toda a natureza. A natureza, ela não está aqui para nos servir, ela está aqui para nos nutrir, para que nós, enquanto estamos aqui, tenhamos abundantemente o que precisamos para viver. E não existe vida sem útero, vida humana, vida, no caso dos animais, mas no geral, nós mulheres temos esse útero como
um órgão gerador. Então, ele é um órgão muito importante. Essa aula que foi da semana passada complementa essa, por isso é importante entender. Porém, a forma que nós aprendemos sexualmente falando também a amar e a nos relacionar acontece antes do nosso começo dos relacionamentos amorosos, afetuosos, afetivos e sexuais. Nós já falamos várias vezes aqui que na nossa questão com o pai e com a mãe é onde nós aprendemos a ter a primeira referência do que é o feminino e a primeira referência do que é o masculino. A mãe nos representa muito, falamos também aqui que o nosso óvulo já estava no útero da nossa avó. Imagine que o óvulo da nossa avó estava no útero da nossa tata. Então, que nós carregamos dentro desses úteros toda a força do feminino que vem da mãe, e o homem também. Porém, nós somos as forças representativas, vamos dizer assim, desse poder de gerar a vida. Por isso que quanto mais uma mulher está íntegra, inteira, na sua criança, na sua adolescente, na sua mulher adulta e na sua ancestralidade, que também é representado pela anciã que carregamos, já trabalhamos isso, mais livre nós estamos para viver relações de amor. Porque quando não estamos íntegras, estamos buscando no outro o que temos que nos completar. E isso não existe, porque ninguém nos completa. Então, quando estamos com alguém, essa pessoa vem para compartilhar o que nós já somos, o que nós já temos. Por isso que quanto mais inteiras nós nos tornamos, mais saudáveis, conscientes e nutridas nós estamos para nos relacionar. Isso vai ser muito importante porque nós somos geradoras da nossa vida. Nós precisamos nos encontrar em corpo, alma, mente, emoção e espírito, porque quanto mais estamos completas, o que também é um processo, sabemos, mais temos um relacionamento equilibrado. Também já falamos disso, mas é bom entender que isso é uma raiz. Aqui na sexualidade sagrada, o corpo é um caminho de presença. Uma das grandes mensagens do sagrado feminino é que a sexualidade principal, ela não começa só no prazer, ela começa na presença. E isso é fácil percebermos quando nós estamos numa relação sexual com alguém, nós queremos primeiro todas as preliminares, nós queremos que a pessoa explore conosco o nosso corpo, nós queremos estar ali de corpo, de alma, de emoção. Uma mulher, ela não tem só uma resposta meramente local, sexual, como os homens. Ela precisa de toda uma exploração. Então, isso até aqui não é nenhuma novidade. Nós só nos esquecemos do quanto isso é representativo para a nossa vida. E a sexualidade, ela não começa no ato. Ela já vai começando quando a gente desacelera, quando a gente respira, volta para o momento, sente, escuta o corpo, respeita os limites e estamos emocionalmente conectados com o momento, com a presença. Sabemos que nós temos muito mais prazeres quando nós estamos conectados com o parceiro ou a parceira, quando temos uma emoção envolvida. E isso é muito complexo, gente, porque nós temos uma história com a sexualidade, e esse sagrado feminino fala muito disso, que eu vou tentar resumir aqui, que a sexualidade, o sagrado feminino que vem lá desde 40 mil anos antes de Cristo, vem de mulheres que viviam numa sociedade muito igual, as mulheres eram muito parceiras, as mulheres dividiam o que cada uma sabia fazer de melhor, e elas viviam numa comunidade, uma hora eu vou trazer isso para vocês, onde só existia troca harmônica. Nós estamos falando de era neolítica, paleolítica, onde elas tinham muita consciência da natureza, muita consciência dos ciclos, muita consciência do corpo, da presença. Só que essas comunidades, elas foram invadidas pelos homens, tentando, ocupar as terras, dominar as comunidades, e como isso se repete até hoje. Quando eles entram nesse espaço e querem dominar a força dessas mulheres, que eram as que tinham poder com a natureza, consideradas as mágicas, as feiticeiras, que nessa época nem tinha esses nomes,
isso vai começar lá no Egito Antigo, esses homens, eles já começam a trazer o patriarcado. Então, repare que até hoje, nós estamos falando de 2000 anos depois de Cristo, em média, quando o homem invade uma comunidade, a primeira coisa que ele faz é abusar das mulheres, é corromper o corpo, é trazer o domínio, o poder. Então, nós carregamos no nosso inconsciente ancestral, coletivo, muitas marcas de abuso, de dores, de domínio, de cargas. E como eu sei que a maioria desse grupo tem muita consciência espiritual, quantas vidas nós tivemos abusos, dores por não poder viver um prazer com a nossa presença? Quantas e quantas vidas nós, talvez, tivemos, onde era uma sexualidade comprada, controlada pelos homens, onde a mulher não tinha direito de nada. Nós não precisamos ir muito longe. Talvez nós somos a primeira geração que está tendo consciência de voltar para esse sagrado feminino, porque as nossas mães, as nossas avós, provavelmente também podem ter passado por alguma história de abuso, de sexualidade obrigada, de não entender o que é prazer, e talvez até a nossa geração. Quantas eu sei que no grupo aí passaram por abusos, eu também. Quantas nunca tiveram a oportunidade de ter prazer, orgasmo, de saber o que é poder ter uma relação sexual livre, fazendo o que gosta e se é que gosta. Nós temos memórias de dores, de aperto, de questões sexuais muito intensas, muito intensas. E só agora a gente tem a oportunidade de curar essa raiz com consciência sexual. Então, essa coisa de respeitar os limites provavelmente só vai começar a partir de agora com a nossa consciência, com a nossa geração, porque das nossas mães para trás, talvez elas não tiveram a oportunidade de pôr limite. Elas sequer podiam escutar o corpo. Eram várias gestações, vários abortos, várias questões que não podiam ser faladas, ensinadas, tabus. Não muito longe, a geração da minha mãe foi mãe solteira, foi expulsa de casa, foi condenada por ser mãe solteira, foi criticada por toda uma sociedade, sem ter onde morar, foi abandonada pelos homens e a culpa ainda era dela. Então, assim, o patriarcado deixou essa mulher muito perdida na sua sexualidade. A gente também pode ir lá atrás, a questão de Eva, a culpa do pecado que o cristianismo colocou com esse patriarcado da religião, é que a culpa foi da Eva, tadinho do Adão, né? O Adão foi um coitado, porque ele não tinha consciência, a ordinária era Eva. A Lilith, que a gente fala na música, é conhecida em algumas filosofias, a Bíblia não explica muito bem, a gente estava conversando de um teólogo aqui no começo, ele mesmo fala que algumas civilizações falavam que Lilith era uma mulher antes de Eva, de Adão. Outros falam que ela era uma mulher depois de Eva e que não quis aceitar ficar com Adão porque não quis todas as regras que Deus impôs no paraíso, aquele papo religioso. E ela foi e largou Adão e então Deus colocou um peso que todas as mulheres grávidas, né, poderiam perder o filho, ter os vários abortos na energia de Lilith. Então, são histórias que sempre a culpada é a coitada da mulher, da sexualidade. Então, nós fomos ensinadas a olhar para a sexualidade como erro, como tabu, como prisão, como pecado, como tudo de errado. E isso está no nosso inconsciente coletivo. Por quê? Porque a religião veio trazendo isso, porque isso era um grande poder, que vocês vão entender. Então, eles tinham que calar a boca desse poder. Por quê? Porque quando uma mulher até hoje é abusada, a culpa é dela. Porque ela veste uma roupa muito indecente, porque ela não se guarda, não se preserva. Nunca é a questão do dominador, que é o homem. Então, nós saímos carregando que tudo da parte sexual, tudo de errado, é culpa nossa. Quantas mulheres já me contaram, que não foram poucas, e eu sou uma no meio de um universo, que tiveram que agradar os parceiros sexualmente com o que eles queriam, sentindo dor, desconforto, fazendo o que jamais gostava,
porque não tinham direito de falar não, por medo de ser rejeitada, abandonada, criticada. A mulher é um objeto de servir. E a sexualidade foi perdendo o seu conceito de base. Então, práticas para a gente recuperar a consciência do corpo e da sensualidade, que é o magnetismo natural que nós temos, podem começar, nós vamos aprofundar isso, com a meditação, com a dança, com a natureza, com respiração, com autocuidado, com escuta interior, porque isso aqui é uma consciência corporal, mas a coisa é muito mais profunda. Nós precisamos entender que o útero ele tem, também falamos na última aula, uma conexão direta pelo sistema do nervo vagal com o coração que vai até o cérebro. Então, existe um canal útero-coração-cérebro, onde toda essa força, esse meridiano, interliga essa mulher. O coração, que é o amor, o acolhimento, a casa da alma, tem uma ligação com esse ventre para que a alma, o coração, aquilo que a gente sente, dê o comando para o ventre do que queremos criar, do que devemos criar, do que a intuição, que está nesse ponto frontal, encontra na mente superior com essa alma e traz para o útero o que queremos gerar. Por isso que quando a gente trabalha, manifesta, cria aquilo que não está ligado com a alma, dá trabalho, cansa, no fim do dia a gente está esgotada, a gente está com a mente sobrecarregada, porque não passa pelo comando do fluxo da alma e do ventre. Então, nós temos que também nos perguntar o que estamos criando, gerando, manifestando e fazendo que não passa pela alma. Que esse útero está sobrecarregado, porque tudo que criamos e geramos de um sonho, de uma matéria, de um desejo, passa no útero. Então, mulheres que perderam o útero, mulheres que não tiveram a possibilidade de um útero que não gerou filho, não porque não quiseram, mas porque não puderam, estão com uma energia que precisa ser trabalhada. Endometriose, ovário policístico, ciclos irregulares, menopausa dolorida, cólicas menstruais, ciclos irregulares, fluxos doloridos, intensos, escassos, não importa, tudo está te falando que passa por esse útero uma energia que precisa ser validada. E quando esses centros conversam em harmonia, nós manifestamos com a fluidez. Por isso que faz parte da água, porque esse útero, quando gera, ele gera qualquer vida, que não é só de pessoas, vida de sonhos, pela água. Falamos no último encontro, sem água não tem vida. E essa sexualidade, que é a caixa ligada ao útero, que calma que eu chego lá, também está ligada com a prosperidade, porque a prosperidade é o que eu manifesto. Se a alma deu a ordem para o útero, eu me prospero com mais fundamento, com a alma. Quando a gente estuda o sagrado feminino, a gente traz essa sexualidade lá da filosofia tal, da China, do Oriente, do taoísmo e das práticas tântricas, que vem muito dessa parte da Índia, que vem lá de 1000 anos antes de Cristo, e essas filosofias, elas preconizavam que essa energia sexual, ela é a pura energia vital da mulher. O homem também tem, mas não expressa, porque nós mulheres, gente, somos simbolismo da vida, é o princípio do sagrado feminino. Eu expliquei lá atrás um pouco disso para vocês. Então, a sexualidade, ela não é só o prazer. Ela cria, ela inspira, ela dá vitalidade. Mulheres com baixa energia vital precisam olhar para essa sexualidade. É o campo que magnetizamos o que precisamos, manifestamos e recebemos. Por quê? Porque às vezes temos dificuldade de receber, não só presentes, fluxo, elogios do universo, porque queremos estar na sobrecarga, o que tira a vitalidade do útero. Expliquei para vocês que uma mulher que quer engravidar, se ela não desacelerar, ela perde energia do útero, ela perde energia vital. E de onde vem o útero? Da mãe, da avó. Então você já precisa começar a olhar como as suas ancestrais olhavam para a sexualidade, falavam com você de sexualidade, como elas viviam os prazeres, o que elas manifestavam, como foi a história do útero dessas mulheres.
da sua família tiveram muito aborto, perderam o útero, tiveram problemas, tiveram doenças. Como foi a história de vida das mulheres da sua família? Porque essas questões estão em você, vamos ter que trabalhar. E olha como a natureza está dentro do nosso sagrado feminino. Eu trouxe a representatividade de alguns frutos que tem a ver com o nosso portal. E nós somos essa força. Os frutos, as flores, a semente são a representatividade feminina da planta. E assim como elas, nós estamos no fluxo de dar frutos, receber nutrição, gerar, nutrir e dar origem ao novo, porque cada fruto tem a semente do novo, como a natureza. Lembrando que nós somos cíclicas. Então, mesmo que você não menstrue, seja porque não tem útero, porque está em menopausa, porque usa anticoncepcional, tem DIU, você é cíclica. E você tem ciclos dentro do seu período interno do útero, mesmo que esse útero seja energético, porque você não tem mais. E fora, que nós temos ciclos menores, como a própria lua, que muda todo dia, e maiores, como a estação do ano. E agora nós vamos entrar, semana que vem, no inverno, que é interiorizar, voltar para dentro. Por isso que precisamos de acolhimento, tá friozinho, é hora de recolher. E essa ciclicidade da vida, a gente perdeu isso. Porque lá na era dessas civilizações, as mulheres tinham consciência da natureza, que tudo nasce, cresce, morre, tem ciclos, muda, transforma. Hoje nós somos mulheres que temos medo da morte, medo do novo, medo de crescer e aparecer, medo de ser, medo desses ciclos. A gente tem medo de desapegar, a gente tem medo de mudar, e tudo isso nos prende a crenças e dores e nos desconecta da nossa força feminina. E quando a gente vai falar agora de sexualidade consciente, o tempo todo não podemos olhar só como ato sexual, mas essa sexualidade que mora dentro de nós, que vai nos trazer de volta para o nosso corpo, para a nossa energia e para a nossa relação com as emoções. Quando, a partir de agora, você vai olhar para a sua sexualidade, você vai olhar também, porque, claro, queremos prazer, temos ou não ato sexual, mas ele faz parte, nós estamos olhando como cura. Cura de corpo, cura de ferida, cura de trauma, cura de dor, cura de abuso, cura da ancestralidade, cura de memória, porque eu expliquei para vocês que o útero é a caixinha das memórias e das cargas. E essa carga no útero não é só feminina, todo masculino que passou por todas. O abuso que veio do masculino, o patriarcado, esse domínio, esse poder que a mulher quer de exaltar o seu sucesso, a própria questão da disputa das mulheres uma com as outras, da crítica, do julgamento, passa dentro dessa energia. Porque você, com a sua história, aprendeu a usar mais desse masculino, porque esse feminino, para você, poderia ter sido sofrido. Então, agora, o AME começa a entrar dentro de uma cura muito mais interior. E aí nós vamos trabalhar e entender o nosso corpo como um grande portal. Um portal que foi trabalhado não só antigamente nas civilizações primárias, mas muito mais valorizado a partir dessa filosofia do Tao e do Tantra, que as pessoas olham para o Tantra só como posições e práticas sexuais de prazer, mas eles têm consciência energética e espiritual, consciência dos portais do corpo da mulher. E eles chamam a nossa vagina de Ione. Ione vem do sânscrito, que é traduzida como templo sagrado, como fonte da vida, como portal de criar, gerar, manifestar, realizar. E como o espaço, não só para nascer vida, como um bebê, que é aqui que é o portal da vida, é por essa Ione que a vida acontece. Claro que quando é uma forma de cesárea, né, a gente tem outra estratégia, mas a natureza é pela Ione e pela transformação. Nós, aqui, mulheres, já passamos pelo nosso portal ao nascer, mas é por ele que nós também vamos transformar. E nós vamos entender a força da nossa Ione. E a Ione possui 3 portais. 3 portais que eu vou explicar melhor,
Eu só trouxe essa imagem porque não é fácil conseguir essa imagem que eu pedi para a tecnologia fazer, mas pontos conhecidos. Com o primeiro portal aí, que é o nosso clítoris, a gente fala cada um numa leitura, né? Que é considerado o portal C. O segundo portal, que é onde a gente chama de ponto G, que é o portal G. E o terceiro, que é o portal Cérvix, que é o colo do útero, que é considerado o portal da rainha. Esses portais, que vêm de uma filosofia feminina sagrada, pede para que nós mulheres olhamos para isso com consciência, com presença com o nosso corpo. Aqui é o local onde a gente tem muito prazer, mas com consciência, sem pressa, sem culpa, com entrega. Aqui é o portal da nossa criação, da nossa vitalidade, do nosso poder. Aqui é o portal dos ciclos e dos fluxos da vida. Aqui vocês vão aprender hoje algumas ferramentas sagradas de cura. E aqui tem um grande portal de expansão de consciência. O primeiro, que é o portal C, está mais associado, é mais conhecido por nós mulheres como o local de mais fácil acesso ao prazer, ao despertar da sensibilidade, a mulher que conhece o seu corpo, quando ela tem uma relação sexual, onde o parceiro consegue ter o que a gente chama de energia, bateu a energia, tem uma sintonia sexual, ele consegue acessar esse ponto de prazer da mulher. Claro que tem mulheres, gente, que nunca tiveram orgasmo, prazer, não sabe nem qual é o seu ponto de fluxo energético, e quando passam pelo gozo não sabe nem bem onde é que foi trabalhado. Mas esse portal é o portal que nos conecta com o prazer sem culpa. E muitas mulheres, inclusive jovens, talvez nunca tiveram um prazer sexual. Esse é o ponto da autoestima, porque você se permite fazer uma troca sexual, e a autoestima é a possibilidade de permitir isso. É aqui que existe presença, porque se você não se entrega nessa presença, você não encontra esse campo, e é onde você começa a conexão corporal. Porém, sabemos que aqui precisa de um cuidado, porque durante um processo de masturbação feminina, que é um processo natural, muitas mulheres, ou no ato sexual, ou no ato de masturbação, as pessoas querem uma estimulação de prazer muito rápida, e muitas vezes usa ou o processo de masturbação ou ato sexual, ou para agradar o parceiro ali quando está no ato, ou para relaxar, para poder diminuir o impulso sexual de forma rápida, que é para aliviar aquela descarga energética daquele processo de prazer e pronto, acabou. Porém, esse ponto, quando ele é mal usado, ele gera cansaço, ele rouba energia, ele cria estresse orgânico, desconexão e bloqueio emocional. E é muito importante vocês começarem a entender agora, gente, que o corpo é livre. Não tem como a gente trazer toda a leitura filosófica aqui, mas a gente sabe que cada uma de nós tem o seu tabu, o seu dogma, a sua prisão, a sua dificuldade, que precisa ser trabalhada. Tem dificuldade de se expressar, mas eu quero aprofundar que aqui é um portal onde o homem adentra o corpo da mulher. E à medida que ele adentra esse portal, a troca energética é enorme. Então, nós precisamos entender que relação sexual tem que ter muita consciência, porque a partir do momento que tudo isso aqui existe com o seu corpo, isso intensifica muito mais quando o outro te adentra com a energia dele, com a ferida dele, com a dor dele. E por isso nós somos um campo muito importante de vida e de gerar, porque você guarda todas as memórias de quem te adentrou. Olha que coisa, o quanto isso precisa de limpeza. Quantas vezes você pode ter tido uma relação sexual que quando terminou você se sentiu péssima, inclusive simplesmente com uma angústia, ou talvez de não se sentir amada, de não ter se sentido desejada, de não ter sentido prazer. E aí vai. Então, esse é o portal mais rápido e ele é a primeira porta. Então, a gente precisa já começar a ter cuidado. E aí, quando a gente vai para a segunda, que é o ponto G, que a maioria em um campo maior talvez não tem consciência desse portal, não conseguindo descobrir qual que é o seu ponto G, aqui a conexão é maior, porque aqui tem muito mais sensibilidade, que é aquele campo que às vezes você toca, tem um choque, tem um desconforto,
precisa de muito mais gentileza, cuidado para tocar nesse ponto, ele é mais sensível, ele pode ser mais dolorido. E aqui entra mais a emoção, porque até então, o portal C, ele é prazer, corpo imediato e alívio. Aqui tem um campo emocional que você já começa a mexer. Aqui é o dar e receber, porque começa a confiar. Eu me entrego, eu me abro emocionalmente, eu me conecto com o coração. E olha como que esses 3 portais, se a gente parar para olhar, eles lembram aquele portal que eu vou voltar aqui, ó. Olha, o útero, o coração e lá em cima a conexão do nervo vago no ponto mais do coronário, o frontal, a mente ou o campo espiritual. Então, quando eu volto para cá, ó, olha quanto que esse meio seria o coração. Então, mexer com esse portal com consciência é curar a alma ou ferir. Por que muitas vezes as feridas são armazenadas na alma? Porque dentro, por exemplo, de um abuso sexual, de uma relação sexual dolorida, sem respeito, sem amor, com intenção só corporal, só com aquele sexo matéria, ele marca. E ali você começa a fechar o campo. Você começa a guardar, não na matéria, na alma, as dores. Porque se for só no portal C, fica no corpo. O G entra na alma. E o portal da rainha, que a gente está falando do cólon, do útero, do cérvix, é a profundidade do útero. É como se aqui você adentrasse o corpo, o campo gerador. Então, aqui é a criação. Aqui é a profundidade do feminino. Aqui é a transformação, aqui é o poder. E o que isso tudo faz na prática, Karen? Repara como que é um ato sexual. O nosso cólon do útero, ele é aquela taça invertida. Eu não trouxe aqui o desenho da semana passada, onde a gente vê aquele cálice, né, virado de cabeça para baixo, é o cólon do útero. Como que é uma relação sexual, por exemplo, com um homem, né, gente? Vou considerar isso. Dentro desse lugar, entre aspas, é na pressão. É o famoso comprimir, socar naquela região. Porque os homens que aprenderam muito ato sexual com questões pornográficas, é o que eles aprenderam, que é pela pressão, é pelo movimento, né, de pressionar o fundo do colo do útero, que muitas vezes, para algumas mulheres, é dolorido, para algumas, sim, pode dar um prazer, e a gente tem prazeres em vários campos, mas essa não é a forma de trabalhar esse campo nessa consciência que nós estamos falando aqui. Porque é exatamente no colo do útero que armazenamos as memórias. Então, essas memórias, elas têm que ser acolhidas. Por isso que o ventre da mulher, o quadril, é o magnetismo da sensualidade do chakra 2, ligado à água, porque precisa de movimento. Então, um ato sexual, se ele puder ser com massagens no colo do útero, com movimento corporal, você está abrindo um portal de cura. Ó, que louco! E muitas vezes não é assim que nós conhecemos. E esse é o campo, o cólon do útero, gente, que nós trabalhamos curas. Curas! Olha que coisa! Então, eu vou explicar melhor essas práticas, mas independentemente de como que cada uma tem a sua história física, o seu portal energético, cada um desses portais, eles são ativados de acordo com a nossa consciência e a nossa reconexão com o feminino. Porque tem mulheres que, inclusive, além de não conhecerem o seu corpo, têm medo do corpo, têm medo de entender esses pontos. São muitos tabus. Ah, mas nem ato sexual eu tenho mais, cara. Ou então, tem tanta importância em dar prazer ao companheiro que esquece de si e faz desse campo um local de prazer imediato. Ou mulheres que querem conhecer o seu corpo, elas vão ter que entender que isso é um portal. Então, a palavra meditubação, que é muito usado nessas filosofias da sexualidade do sagrado feminino, elas usam não só a palavra masturbação para o prazer, mas a meditubação é adentrar esses portais de maneira correta. E isso não é uma aula tântrica,
mas faz parte do conhecimento do corpo. Isso aqui você precisa conhecer o seu corpo. E a cada movimento você vai vendo cura. É louco? Você precisa de presença, você precisa de respiração, você precisa de observar o que você está sentindo na medida que você for trabalhar o útero. Por que que isso está sendo trazido? Porque nós vamos trabalhar em útero na imersão das águas. Nós vamos mexer com o campo de ervas ali, então nós vamos ter que entender o que que vai mexer na nossa memória, no nosso corpo. Nós vamos ter que ter consciência disso. Então, a proposta filosófica para esse campo sexual não é para você ir lá conhecer o seu corpo, aliviar a tensão, mas é para você começar a curar, se reconectar e ter consciência de quem é você. E práticas de sexualidade sagrada aqui tem objetivo. Muitas mulheres usam os yoni eggs, algumas chamam de óvulos, brinquedinhos sexuais, sem consciência do que é. Quantas amigas, pacientes, clientes e conhecidas falam dos ovos vaginais, porque dão realmente muito prazer. Mas esses yoni eggs, que é o que vocês estão vendo aí, ó, que são ovinhos mesmo, gente, eles são massageadores para trabalhar o campo, ou não, porque aqui vocês estão vendo que eu estou apresentando yoni eggs, e eu não estou falando que é para usar, estou trazendo consciência, calma. Quem já usa, tem que ter consciência. Quem não usa, nós teremos aulas para isso. Eles são de cristais, e eles têm o modelo certo, as regras certas. Então, às vezes, a pessoa compra como brinquedo, sem consciência, que cada cristal tem uma coisa para agir dentro do campo, tem uma frequência vibratória. Por exemplo, os quartzos rosa é para trabalhar a autoestima, para purificar o campo, para limpar as emoções, para trazer amor consciente, para amar o corpo, para ter um prazer conectado à alma. E aí tem a técnica de usar, tem o tempo, tem o tamanho. Algumas têm dificuldade, falam, cara, eu vou pôr isso dentro do meu corpo. Ao tabu, porque é um tabu de nossa, isso vai me machucar, isso faz mal, né? Nossa, mas isso é pecado. Então, nós estamos aqui abrindo cortinas. Isso pode ser cura, mas não é por qualquer motivo, modelo, campo, tudo tem que ter o ione certo. O yoni egg, ele tem função, ele tem tamanho, ele tem prática. Não é o que nós vamos trabalhar, mas eu estou trazendo consciência, porque eu sei que muitas usam. E às vezes coloca dentro do corpo uma coisa para trazer prazer, sem consciência espiritual e energética. Então aqui traz alinhamento, abertura, vai massagear, por quê? Repara quando você está com uma dor, gente, numa parte do corpo. Às vezes a gente não faz uma massagem, uma compressa, para curar o que está ali, energeticamente trazendo desconforto. E dentro de nós temos muitas dores, muitas marcas. Então, essa pedra vai trocar, esses eggs vão trocar energia no campo, vão estimular todo o campo da deusa com mais consciência. E por isso que precisa de momento e tempo e forma certa, porque vai trazer percepção energética, vai liberar tensão e trauma que às vezes você não está preparada. Então, quantas eu já vi contar que usa isso em relação sexual e dependendo do momento, da lua, de como você tá e do parceiro, misericórdia, você sai destruída de uma relação. Ou com consciência curada. Os tubos que vocês estão vendo aí embaixo de quartzo rosa, gente, eles vão ao cólon do útero. Então, eles vão fazer parte do processo de massagear o cólon do útero para liberar as dores, as memórias, o feminino e com consciência, tempo, processo, curar. Porque você vai estar massageando o seu portal mais poderoso de conexão. E este portal aqui, que é o da rainha, ele é o ventre e a caixinha de memória, que leva no meridiano mais espiritual. É o portal interno mesmo, seu. E por que nós somos tão condenadas e fomos, na época aí da queima das bruxas, né, das feiticeiras? Porque a mulher, quando ela é muito sensual,
quando ela tem poder de si, quando ela tem conhecimento da natureza, quando ela conhece o corpo, gente, para o homem é uma tentação. E essa tentação, para eles, tinha que queimar, porque elas tinham muito poder. Elas tinham muito poder. Uma mulher que é trabalhada nessa parte interna da sua sexualidade, ela tem muito poder de si. Ela não procura o outro para complementar, ela não tem um masculino desequilibrado, ela tem uma autoestima validada, ela não carrega ferida que não é dela. Só que a gente está começando a entender isso agora, de uma era que já viveu isso. Claro que não eram com os Ione Eggs, mas as filosofias aprenderam a usar isso com consciência. Mulheres que têm dor na relação, que têm marca, que têm trauma, que teve abuso, que teve qualquer uma das questões com a sua ancestralidade, de aborto, coisas que vocês nem sabem, gente. Elas precisam de muito tempo para trabalhar isso. E a vaporização, ela também trabalha, ela aquece, ela movimenta, cada erva tem seu poder. Então, além dela cuidar, tratar, ela vai trazer a mulher para desacelerar, para olhar para o ventre, para entender as emoções, para trabalhar a sua sabedoria uterina feminina, para se acolher. E cada prática de vaporização só pode ser feita uma, dentro de um ciclo de 28 dias. Tem mulheres que só pode fazer um dia, outras 3, outras 7. Nós vamos abrir esse campo, e quem já fez vai reabrir na nossa imersão, porque é muito legal. Por exemplo, a vaporização que eu fiz em mim no mês passado, ela mexeu tanto com uma ferida que eu trabalho, gente, que quem me conhece já sabe que eu carrego uma limpeza aí, sei lá de quantos anos já, com os abusos sexuais, que eu sempre tive trauma, pavor com meus filhos e comigo. E eu mesmo nunca vivi um abuso, eu quase vivi um abuso, né? Quando o cara ia penetrar em mim, eu tinha 7 anos, a tia dele chegou e o ato não aconteceu. E com 7 anos eu não tinha consciência de nada. Então, na minha consciência, eu não tenho marca desse abuso, mas o inconsciente registrou. Então, eu já fiz vários processos de cura e tudo. Porém, quando eu fiz a minha vaporização do mês passado, eu fiz limpando o medo. E aí, essas luas que vieram depois, que foram muito intensas, elas, junto com a lua, por isso que tudo é casado, porque nós somos essa força, ela ia mostrar aquilo que a gente ainda não tinha curado. Que quando Plutão entra em Vênus, ele mostra a dor do feminino que você achava que tinha curado. E eu comecei a ter tanto sonho de abuso, e aí eu fico péssima. E quando foi ontem, eu tô contando para vocês entenderem o que é uma vaporização, tá? Quando foi ontem, o meu menino o Aquiles foi para uma excursão da escola. E eles foram para uma cachoeira, com um ônibus. Vou contar breve para vocês verem como que nada é por acaso. Quando deu 10 e pouco, eu liguei para saber se ele estava bem. Eu nem costumo ligar. Ele falou: mamãe, eu estou passando mal. Onde você está? Eu estou no ônibus da excursão. Eu falei: com quem você está? Ele disse: com o motorista. Gente, eu estava atendendo, eu acabei o atendimento, eu perdi o chão. Eu perdi o chão. Na hora, me veio assim: meu filho de 12 anos com um motorista num ônibus no meio do mato, sem eu saber quem é. Gente, eu destruí o colégio. Eu liguei para todo mundo do colégio. Eu soltei o diabo no colégio. Eu falei: vocês vão tirar meu filho de lá agora. Agora. Primeiro que ele está passando mal, vocês deixaram ele sozinho. Fui falando. Gente, veio dentro de mim uma descarga de abuso, que na hora eu já saí acendendo as velas, tudo. Eu pedi para descer todos os anjos da guarda. Quer dizer, aquilo para mim foi tão difícil, até eles encontraram alguém que estava lá no mato para cuidar daquele menino, que aquilo me falou: isso não está curado, isso não está curado, isso existe muito forte dentro de mim ainda. E aí, aquilo foi exatamente no dia do que eu tinha que trabalhar na lua, o que não está curado. E olha que eu já fiz, foi muita limpeza. Então, a vaporização, ela vai cutucar. E nós temos que estar preparados. Por quê? Porque é o que cada uma dá conta. Por isso que a gente não cura tudo de uma vez. Eu já estou preparada. Ultimamente eu ando de mão dada com tanta sombra que quando ela vem assim, ela me dá aquela descarga, eu falo: volta pro eixo que tem um trem para você olhar. E hoje, antes do grupo começar, eu estava com muita dor no ombro. Toda vez que eu estou no ombro, eles estão me tirando do mental. Fui ali para receber o que era. E eles me falaram, me contaram
muito desse campo de abuso. Eu tenho abuso de mim para trás, de várias vidas eu tive abuso, várias dores que a minha alma não conseguiu trabalhar todas, e eu já tive vidas de abusador. Quando, de tanto ver o feminino sofrer, nas vidas que eu vim de masculino, eu tive um masculino tirano. Então, eu ainda carrego culpa. Culpa do feminino abusado, porque toda vez que a gente é abusada, a gente tem culpa, e das vidas passadas, que hoje eu tenho consciência, como abusador. Então, é muita camada para limpar. E a vaporização fez assim. Então, é uma coisa que a gente tem que ter consciência. Só agora vai abrir esse campo, e aí a erva que deu para vocês trabalharem na semana que vem, ela é uma erva muito legal, porque várias mentoras que eu tenho vários grupos de feminino, ninguém tinha feito com essa erva, porque essa erva foi guiada pela espiritualidade para vocês, que é uma erva de uma conexão do feminino com a carga mental. Quer dizer, é um grupo que tem que limpar muita mente ainda. As sobrecargas ainda estão mentais. Elas ainda vão descer. Então é muito bonita a natureza, sabe, gente? O campo do corpo, o campo da energia, o campo da espiritualidade. A gente tem que ter mais consciência para olhar para isso, né? E eu venho de 7 dias aí, que eu também estou fazendo uma limpeza dos olhos, e que é muita coisa no corpo. O corpo da gente é um portal de cura e de consciência. Eu quero que vocês comecem a entrar mais no corpo de vocês. Porque é aí que a cura vai ser legítima. Por isso que a gente precisa de imersão, de presença. Se ficar tudo na consciência mental, vocês não descem para o corpo. Então, a sexualidade feminina, ela vem junto com muita culpa, com muito pecado, com muito medo, com muita submissão, com muita carga. E aí vem esse sagrado feminino para tentar curar essas mulheres. Nós, mulheres, precisamos despertar, gente. Despertar para essa consciência da natureza, de quem somos, das nossas raízes. Nós entramos muito em polaridades, em briga com o próprio feminino, com essa questão de ficar contra o masculino. Não tem isso. A mulher, ela é uma grande enraizadora do masculino que está ao seu lado. Só quando nós nos curamos que a gente coloca o nosso parceiro no eixo. Eles dependem do nosso eixo, então nós precisamos voltar para dentro. E para com essa bobagem de achar que quando a vida está fluindo, está tudo bem, porque nós estamos limpando camadas do nosso eu, isso é muito lindo. Limpar o nosso espírito, nossa emoção, nosso sexual, nosso campo sexual é muito poderoso. E a igreja sabia tanto disso que condenou a mulher que era a tríplice força da donzela, da mulher e da anciã, ela era a geradora da vida. E aí, o que a igreja fez? A Santíssima Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, não tem mulher mais. E eu não estou aqui para julgar e condenar a igreja, eu estou pedindo para vocês abrirem o leque de consciência. Vai estudar, vai pesquisar, tem aí vários conhecimentos. Não é a Karen que está falando. E aí, existem 2 arquétipos, que saem inclusive da Bíblia, que é Maria Madalena e Lilith, que representam esse feminino. Eu estava contando aqui que eu acompanho muitas palestras de um teólogo, um pós-doc aqui do Brasil, muito legal. Eu acredito que ele é da linha evangélica, mas ele tem muita sabedoria com a Bíblia. E ele mesmo cutucou, ele fez o livro de Maria Madalena. Ele cutucou a Lilith na Bíblia, porque as coisas não batiam. E eles mudaram o nome da Lilith na Bíblia e ele achou o significado dela, o simbolismo dela. Por quê? Porque é a representatividade das mulheres. Maria Madalena não foi uma prostituta, lugar nenhum falava isso na Bíblia. Ela era o simbolismo de amor, porque ela seguiu Jesus, ela teve consciência e ela integrou o valor dela, onde todo mundo julgava ela. Então, ela é a representatividade de um amor consciente, de uma sabedoria espiritual, uma mulher que tinha devoção. E quando a Bíblia fala que tira os 7 espíritos de Maria Madalena, que aí eles vão falar de demônios, provavelmente são as 7 prisões mentais dela. Aí vocês têm que ler o livro Mais Esperto que o Diabo para Casar, como que é legal. Então a gente tem que estudar para vocês entenderem que os arquétipos, que são consciências coletivas, são representatividades que estão dentro de nós. Maria Madalena era uma mulher que tinha consciência espiritual e que sabia que o espírito está com o corpo, com as emoções e com a vida. Que ela nos ensina que precisamos viver o nosso eu com presença, com amor, com respeito e consciência.
E esse cara é muito legal, porque ele conta que ele casa tudo na Bíblia, eu não tenho poder para falar disso aqui, mas eu li e entendi, que ela foi abusada. Ela foi abusada. Ela não era uma prostituta. E a fé dela mostra que Jesus quer que todas nós tenhamos cura. Sabemos quem nós somos. É isso que ele veio preconizar, consciência e não religião. Ele quer a nossa liberdade de ser. Então, Maria Madalena foi uma mulher consciente da permissão de andar ao lado de Jesus. E digo mais, Leonardo da Vinci, que era um grande pintor da época, ele tinha muita consciência espiritual, intuição, mediunidade, consciência de alquimia, de natureza. E quando vocês vão ver várias interpretações filosóficas e espirituais daquele quadro da Santa Ceia, quem está lá é Maria Madalena, não são só os 12 apóstolos. Então, é muito legal, não dá tempo de falar disso hoje. Uma hora a gente fala. E Lilith, que era essa representatividade, né, de Eva, da mulher que não seguiu Adão, e aí várias explicações, é a mulher da liberdade, é a verdade. É aquela mulher que não aceita ficar aprisionada, nem no masculino e nem nas regras impostas. Ela é autêntica, ela é livre, ela é independente, ela sabe quem ela é e ela sabe da sua potência. Lilith representa, quem já tem mapa aí, confere onde está sua Lilith. A Lilith é tudo que a gente reprime, as emoções que a gente guarda, as raivas, as dores, né, a fala, a comunicação, aquilo que a gente não pôde ser, aquilo que a gente foi reprimida. E quantas foram silenciadas, gente? Quantas ouviram dos pais que isso não podia, isso não é coisa de menino, isso é coisa de mulher da vida, que isso não é certo. Então, pra gente, sexo é culpa. Conhecer o corpo é pecado. Falar de uma masturbação para que você conheça o corpo com presença, massageando, tirando dor, curando a sua feminilidade, a sua sensação. Você tá ficando louca, mulher. Isso é coisa de vadia. E aí, ficamos oprimidas sexualmente, né, desequilibradas em relacionamentos que não têm isso em equilíbrio. Aceitamos parceiros que não entendem o nosso corpo que nem a gente conhece. Aceitamos e não temos liberdade para falar com o parceiro do que gostamos, de como queremos, de como sentimos prazer, de como é bom e de como precisamos. Por quê, gente? Porque a sexualidade não é na visão que tem gente que fala assim, relação sexual prospera, que ali é o campo que gera, que cria, precisa ser adentrado, massageado. O prazer leva a gente para a vida. E outra, aqui é um campo de guardar raiva. Mulheres que não têm relação sexual saudável dentro do tanto, do como e do que precisam, guardam as raivas. E mais que eu não vivi isso uma vez só no consultório, quando eu faço radiestesia. Quantas mulheres estão com dores aqui, com a região do laríngeo, do ombro, com a região da boca, da face, ou o que for, porque a energia sexual subiu por estar densificada. A pessoa não libera o campo sexual adequadamente e vai subindo esse campo energético, porque é um fogo que fica acumulado. Dor de cabeça, raiva, tensão, aquela coisa da mandíbula presa, pode estar por um desequilíbrio no campo sexual harmônico. Às vezes a pessoa está numa vida sexual maravilhosa, mas não está em equilíbrio com o campo energético. O que é representativo de Lilith? Olha aí, a serpente do feminino e do masculino. Porque a minha relação sexual não pode ser com medo de perder, medo de abandonar, medo de ser rejeitada, medo de não agradar, medo do parceiro não estar gostando, medo de eu não ser a foda na cama. Ela tem que ter conexão. Sexualidade é um campo sério, gente. E é um campo de cura e presença. Então, quando a gente fala do despertar das deusas que nós somos, talvez o maior ensinamento dentro desse campo sexual energético do feminino é entender que a sexualidade não é só a experiência do corpo. É autoconhecimento, é autoestima, é criar, é conectar, é se amar. Quando eu me amo, eu amo melhor o outro, eu não preciso do outro para me completar, eu só troco energia. E eu me reconecto comigo. E essa mulher é muito mais magnetizadora. E nós estamos sempre encontrando e procurando trabalhar as curas que o nosso feminino está precisando. Então, quando a gente aprende a honrar o nosso corpo, o que sentimos, cada ciclo, tanto que tem que acabar quanto que tem que começar, e os ciclos menores e maiores,
A nossa intuição, que é o nosso poder de força, e para isso precisamos parar. Ninguém tem intuição fazendo. A gente começa a despertar a nossa deusa, o nosso feminino. E a nossa consciência começa a mudar. Não tem jeito. Então, isso é um ato de amor. A nossa lua, que é o nosso feminino, o nosso sol, que é o nosso masculino, e que nós temos os dois gêneros, começam a curar. Gente, isso é vida. Isso é fácil? Não. Isso é rápido? Não. É consciência, prática, e ir aprendendo. Que aqui é só uma gotinha que eu dou para vocês. E olha embaixo o simbolismo que eu falo do caduceu. Quando eu harmonizo essas forças em mim, eu abro a asa do anjo, que é a vida, a plenitude. E o prazer, a sexualidade, honrar o meu corpo, honrar o que eu sou, faz parte da consciência espiritual. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, para que nós possamos olhar para o nosso corpo, e não importa como ele está, e digo de novo, nós somos cíclicas, harmônicas, a falta de amor próprio faz a gente ficar nessa loucura que é para fora, que é aquela mulher que tem que ser linda, que tem que ter sucesso, que tem que ser magra, que tem que ter tudo, que tem que ter uma beleza perfeita, mas que não está alinhada por dentro, que não tem essência devida. Ela quer ter e mostrar, mas ela não é. E nós precisamos voltar para dentro cada dia um pouquinho mais. Então hoje é esse tema, é um tema longo, é um tema difícil, é um tema complexo, né? Mas é um tema que eu acho que traz consciência, cada dia um pouquinho mais para todas nós. Eu vou deixar alguns recadinhos, e para quem quiser tirar alguma dúvida sobre qualquer coisa desse tema, eu vou abrir daqui a pouco. Mas, gente, a nossa imersão das águas, que vai acontecer semana que vem, ela vai trabalhar 10 práticas, todas com essa intenção de limpar esse campo da sexualidade, do útero, do feminino, como eu já expliquei. Vou pedir às participantes que cheguem no horário, porque a nossa imersão vai ser longa, inclusive tem prática inconsciente para trabalharmos. Eu vou mandar todos os recados no grupo, mas já estou trabalhando aqui com vocês. No dia, não pode ingerir bebida alcoólica para a consciência estar aberta. E mais informações eu vou levar para o campo. Para quem sentir o chamado, venha, vai ser uma imersão de abertura de limpeza de feminino maior ainda. Então tem que sentir. Eu falo que imersão não existe convencimento. Não pode falar, vem. Tem que sair de dentro, que é a sua alma que te chama, não sou eu. Eu só abro o campo. Para que vocês comecem a entrar na fluidez do feminino. E não importa que ponto, que idade, que conexão você está dentro do seu feminino. Aqui a intenção é curar o que trouxe e para onde você quer ir. E a outra coisa que eu quero deixar de recado, que eu já falei, às vezes eu não lembro, gente, é para quem ainda não fez, que faça o caderninho da lua. Tem o meu aqui, ele é simplesinho, mas faça um caderno de lua. Todo encontro eu falo a lua que a gente está. A lua, ela casa com a nossa vida, com o nosso corpo, com as nossas emoções. Vocês vão entendendo, vocês vão anotando. A lua, ela tem um ciclo do dia, ela tem um ciclo do mês. Quando acaba aquele ciclo, você vê o que aconteceu nesse mês. E ela tem um ciclo que reverbera 6 meses depois, que é o auge dela. Então, a lua, casada com o céu, está numa sintonia. O ano é todo casado em lua. Façam isso por vocês. Quem menstrua, anota a menstruação. Quem não menstrua, segue o fluxo. Né? Quando é uma lua ali, ela entra na semana, anota. Então, geralmente, eu ponho uma folha para cada lua. E a gente vai anotando. Chega no fim da lua, eu falo, volta lá atrás, 6 meses, volta nesse mês. Gente, é muito legal, porque a vida é tão corrida que você não valoriza os seus pequenos passos. Você não valoriza um sonho. Essa semana eu tive gente que me mandou mensagem com sonho, gente que me mandou mensagem com uma prática que fez, que falou, eu tive intuição de fazer isso aqui e foi muito legal. Gente que teve um processo, igual eu contei aqui para vocês do meu menino, teve gente que me contou um caso que eu falei, tá muito ligado com a sua situação. Então, às vezes, vocês que não dão valor à intuição de vocês, porque ela fala muito. Ela fala o tempo todo com vocês. E é assim que vocês vão se curando, tá bom? Essa questão da sexualidade, ela vai ser aprofundada em outras aulas e nós teremos muitas ainda aulas sobre o sagrado feminino.
Eu trago aqui o que é autorizado para o campo, porque as consciências, se não cutuca demais, vocês ficam doidos e vão embora. Certo? Certo, as deusas aí? Então, quem quiser falar alguma coisinha, quem quiser expressar, quem quiser contar um pouco da sua lua, vamos dar aí uns 15 minutinhos. Lembre-se que a sua fala pode colaborar com a aula, pode me lembrar de uma coisa e pode ajudar a outra. Quem quer expressar um pouquinho? Eu hoje estou na terapia do chá, então, para dar conta de vocês, eu tenho que beber. Queria perguntar uma coisa. O que significa, que eu não consigo entender muito bem isso, quando você tem uma relação sexual com uma pessoa que não tem muito a ver com você, mas você acabou topando fazer aquilo, e foi prazeroso, mas você sabe que não te fez bem depois? Mesmo assim, na hora, é bom. Eu não entendo muito bem isso. Eu não vou te falar que tudo é a mesma coisa, porque nós somos campos muito vastos, né? Mas depende exatamente do prazer. Se é um prazer de gozo, ele é um prazer de matéria. É aquela, sabe, a sintonia? Cara, teve uma liga aqui que, cara, o sexual com ele é muito bom. Corpo, matéria. Mas como a mulher, ela não tem relação sexual só com o corpo, quando acaba o prazer da matéria, ela brocha. Ela fala, não, cara, não conectou alma, não conectou espírito, só conectou corpo. E o mesmo, às vezes, acontece quando você está com um parceiro, já deve ter acontecido, que às vezes você nem teve o gozo. O físico não foi assim, não, hoje nem foi. Mas foi gostoso, amoroso, acolhedor, né? Houve outras possibilidades de prazer, e você teve ali um acolhimento. Talvez é aquele momento sexual da alma, do espírito. O legal é os três, claro, mas vamos pensar, por exemplo, as casadas ou as que têm um parceiro mais fixo, ou até um parceiro assim. Nem sempre isso acontece. Porque, por exemplo, uma mulher, dependendo do período dela, gente, no período de ovulação, ela tá para cocriar. Então, ela tá com tesão, matéria. Ela tá com um tesão ali que é perigoso, que ela pode engravidar sem alma. Então, por isso que a escolha de quem te adentra, ela parte primeiro de uma consciência energética, por isso que é muito perigoso, inclusive eu falo perigoso usar os brinquedos sem consciência, estar sem consciência, quando a gente bebe, fica ali alcoolizada, né? Você não tem consciência energética, você baixa o campo energético, magnetiza uma energia, sabe lá qual, e vai para o ato sexual. Eu sempre explico que quando isso acontece, você pode ir direto com um banhozinho de erva para dar uma limpada, porque você não sabe o campo. E passamos por isso. E às vezes, você está com uma carência física mesmo, sabe? Eu já tive grupos no AIA que o grupo tinha uma sintonia de questões sexuais. E muitas mulheres ali só tinham prazer com sexo sadomasoquista, só com dor. Ela tinha tanta dor no masculino, ela não, que era mais de uma. Elas tinham tanta dor com o masculino, elas tinham um feminino tão ferido, que a sexualidade sem dor não dava prazer. Então, é aquilo que a alma dela entende que é prazer. E sem a dor, ela não tem prazer. É mimimi. Você vê o tipo de ferida daquela mulher. Então, é uma coisa estranha, porque cada um tem uma ferida. Tem mulher que tem muita dor na penetração, gente. Ela não sabe nem explicar por quê. Primeiro, dificuldade de sair do controle. Dificuldade de entrega. Dificuldade, a gente estuda isso muito no chakras do Aya, de ser flexível. Olha a água aí. Olha a vaporização. Ser flexível, aberta, porque a mulher é receptiva. O homem é doador, tem que adentrar. Então ela tem que soltar. Ela não confia, ela não solta, ela não entrega. Ou ela está ali só gerando prazer. Então, cada dificuldade sexual, você tem que olhar uma ferida sua. Por que talvez eu tinha um prazer sexual de matéria e não tinha de alma? Porque talvez eu estava buscando ali a matéria, um acolhimento, um abraço, sabe? Uma presença, uma proteção. Às vezes, naquele momento, você queria alguém para te falar, eu tô aqui, eu sou seu homem, vem aqui que eu vou te pegar de corpo, de carne. E é isso que você precisava. Depois que você lembrou que você tinha outra ferida, que era de alma. Então, nós temos momentos. E por isso que a sexualidade ela é muito complexa, gente. Porque o pior é quem não permite o prazer. Ou quem parou de ter o prazer. É terrível.
Porque não tem a ver só com a idade, tem a ver com o fluxo que para. E outra, uma mulher na menopausa, ela pode diminuir libido, lubrificação, mas ela é anciã. Ela chega na era da mulher sábia. Ela conhece o corpo dela. Ela conhece os prazeres dela, ela tem conexão espiritual, a sexualidade dela é outra. Se ela trabalhou o autoconhecimento da anciã. Porque a gente vê um tanto aí de mulheres mais velhas andando com meninos novos que estão na carne até hoje, só isso que interessa. E não é condenação, é cada um no seu momento. E por que existe também essa coisa da dificuldade da mulher ter prazer com o homem e só tem quando usa um brinquedinho sexual? Entrega, talvez dificuldade com o masculino. Então, cada uma tem uma história com a sua sexualidade. E às vezes você tem uma sexualidade linda, perfeita, mas ainda não tem o seu sagrado feminino conhecido. Por quê? Porque para você, sexualidade ainda é só prazer. Nossa, eu tenho uma relação sexual maravilhosa com meu parceiro e tá tudo bem. Ótimo, não estou dizendo que não tem que ser. Agora, a Black, olhe para essa sexualidade com um olhar diferente também. E coloca ele na roda, porque ele faz parte da cura. E nós temos muitos tabus para trabalhar nisso, né, gente? Mas não é fácil, não. Sexualidade não é fácil. Não é fácil. Né? Para as menopausas, para as viúvas, as que estão sem namorado, não tem problema. Faça a sua cura primeiro, que na hora que o parceiro chegar vai ser melhor ainda. Ô, Kari, você considera, existe isso, que às vezes quando a gente se relaciona com alguém, porque a gente tem muitos tabus, mas os homens também têm, né? Muitos. Tem as vivências. Falando que pra eles transar é socação? Tem as dificuldades e tal. E eles passam um pouco disso pra gente? Pouco não. Tem uma transferência, assim? Mulher, gente, tem campo emocional deste tamanho. Intuição é a nossa aura. Tudo que o parceiro tem, você sente. Você pode achar que não. Tudo. O campo da casa, quando a gente tem a família organizada, a gente sente tudo. Dos filhos ao marido, a tudo. Então, tudo que ele tem passa. Até um bloqueio que você não sabe explicar. E muitas vezes você tá com um parceiro que tem necessidade de sentir que ele é dominador, que ele é o homem. E você cede para aquilo, porque você também não se sente aberta a como eu vou falar de mim, como eu vou falar do meu campo, né? É a dificuldade mesmo, mas que você vai receber tudo, vai. Inclusive, olha uma coisa que é muito comum, quando o marido começa a olhar para a mulher na representatividade da mãe dele, a vida sexual começa a desandar. Porque o homem carrega a mãe dele, procura a mãe dele. Nós procuramos o pai, e eles procuram a mãe. À medida que a gente vai ficando muito familiarizada com a mãe, a sexualidade vai diminuindo. Por isso, cuidado como você paparica o seu marido ou o seu parceiro. Você vai tomando lugar da mãe. Sabe aquela mulherzinha que faz tudo? Põe tudo na mesinha, na caminha, igual as mamãezinhas aí querida, que estraga. Você vai entrando num campo que não é da mulher. E o oposto também. Se esse pai foi ausente porque ele te abandonou, porque ele não foi responsável, você pode ter um problema sexual com o marido quando ele não é responsável. É um campo energético enorme, é um portal. Você absorve tudo, querendo ou não querendo. Querendo ou não querendo. O que o marido te irrita, vai pra cama. O que o marido vai pra cama. O que não vai pra cama. Ou não vai pra cama. E você fica com uma leoa, que é pior ainda, né? Entendeu? Primeiro, assim, nossa, agradecer, né? Maravilhoso, viu? Acho que para mim e para todas, né? Eu vou fazer uma pergunta, mas talvez você não possa responder. Qual é a erva do grupo? Não pode. Porque se vocês têm que entrar na egrégora dela para depois vocês usarem, tá? Depois, para você que não vai, eu falo, tá bom? Você já fez vaporização, Dê? Não, mas eu conheço o processo. Tá, então depois eu te passo, porque como eu preciso entrar com ela na egrégora, eu te passo, tá? E aí você pode praticar, vou te explicar direitinho, não tem problema. Porque o campo tudo a gente tem que consagrar, né, para abrir. E as mestres que dão aula de vaporização estão aguardando a imersão. Porque elas falam, nossa, é uma planta simples e poderosa para o que a imersão vai propor. E a espiritualidade tem a sabedoria muito maior do que a nossa.
Muito bonito. Tá bom? Mas eu vou falar, tá, Dê? Preocupa não, me cobra. Se eu não falar, você manda um áudio e me cobra. Isso, né, gente? Mais alguém? Alguma pergunta? Vamos aproveitar aqui o campo, porque essas coisas é difícil falar depois. Aguardem. Depois dessa imersão, nós vamos adentrar esse templo, porque vocês que vão estarão autorizadas a trabalhar esse templo, que é muito legal, tá bom? Tudo bem? Podemos fechar o campo? Vamos lá? Nosso querido Deus Pai e Mãe, com seus 2 princípios equilibradores, nossas sagradas Mães Divinas, nossa força espiritual do céu e da terra e desse feminino sagrado que está cada vez mais trabalhando no nosso campo, todas as guias do AME, a Mãe Iá, a Aya Cora e todas as forças, hoje inclusive eu forcei a Pombinha aqui porque era um campo dela, para trazer vitalidade, então eu quero agradecer a presença de vocês, o campo, a permissão e entregar a vocês, cada uma de nós, essa possibilidade da cura do nosso eu, do nosso feminino, do nosso útero, das nossas raízes, da nossa alma, do nosso espírito, da nossa vida. E que assim seja, com muito amor, que nós possamos receber essa cura. Eu estava fazendo a prece aqui, me veio uma coisa, esqueci. O que era? Tinha uma coisa para falar. Muitas vezes a gente fica tão sem energia, gente, tão sem energia no fim do dia, que é muito bom a gente começar a prestar atenção se a gente está fazendo o que a alma quer, se a gente está respeitando a alma, que com a alma não cansa, e se a gente não está perdendo muita energia pelo nosso feminino. Pare e pense nisso. Nós precisamos voltar à nossa força, porque esse feminino é muito poderoso. E é muita camada, mas nós chegaremos lá, tá bom? Então, quando vocês estiverem energeticamente esgotadas, façam alguma coisinha que tragam vocês para o feminino. Um copo d'água com consciência, um banho com consciência, um chá, uma prece. E honrem primeiro a mãe de vocês. Uma mulher que não é conectada em equilíbrio com a mãe, ela vai demorar mais para curar o feminino dela, porque a mãe é a porta do seu feminino. Da mãe para trás, nós temos muito, mas se você não olhar para a mãe, vai atrasar mais um pouquinho, tá bom? Era isso que eu esqueci de falar. Um grande beijo, aguardem lá no grupo as informações. A partir de segunda-feira eu estou orientando vocês. Para as que não estão e sentiu o chamado, venha. Beijo, 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 beijo. Deus abençoe cada uma de vocês, amém.